Vocês sabem que o Bolsonaro ganhou na Mega da Virada desse ano, né? Ele fez um jogo junto com o irmão dele e ganhou na quadra. Não é muito dinheiro, R$ 200. Mas olha que curioso, quando o irmão dele foi sacar o prêmio, né? Afinal, ok, R$ 200 é pouco dinheiro, mas R$ 200 é R$ 200, né? Quando ele foi sacar o prêmio, o pessoal da lotérica disse que já tinha sido sacado por outra pessoa. Ué, como é que pode isso? Se ele estava com bilhete, quando você faz a jogada, né, você recebe o bilhete, aquele bilhete é o que está valendo, né? Como é que já sacou, outra pessoa já sacou, né? E isso daqui é mais uma irregularidade que o pessoal coloca nesse caso de loterias da Caixa, que já foi bastante abalada, justamente pelo atraso do sorteio da Mega da Virada. Vocês lembram que no início do ano, né, atrasou a Mega da Virada pela primeira vez na história, muita gente ficou com o pé atrás. Que história é essa? Estão atrasando por quê, né? Afinal, é só um sorteio, por que não pode fazer o sorteio a qualquer momento, né? E além disso, você tem uma outra informação também, que o David Agap trouxe para a gente também, sobre o bilhete da madrasta do Alexandre de Moraes, né? O pai do Alexandre de Moraes se casou com uma outra moça, na verdade ele não casou, parece que foi união estável com uma outra pessoa, uma outra mulher, e eles jogaram na Mega da Virada e ganharam, mas isso em 2020. E um dinheiro bom, eles ganharam 249 milhões de reais na época, né? Isso aí é um bom dinheiro, né? Só que parece que deu problema, eles não conseguiram sacar esse dinheiro na Caixa Econômica Federal também, né? E aí que fica a dúvida, é o que eu falo para vocês, esse que é o grande problema dessa história aqui. Da mesma forma que muitos outros sistemas, é muito importante para a loteria a questão da confiança, né? Se você começa a desconfiar que você vai jogar, se vai receber mesmo ou não vai receber, é uma coisa complicada, né? No final das contas, você acaba preferindo não jogar, pô. Eu já acho que ninguém devia jogar nada, né? Eu já falei para vocês que a minha visão é que loteria é imposto que é cobrado de pessoas que não entendem de estatística. A sua chance de morrer atropelado indo lá na lotérica fazer um jogo é maior do que a sua chance de ganhar a Mega da Virada. Então eu prefiro não jogar, né? Agora, de qualquer forma, pode ser divertido, as pessoas podem gostar de fazer de brincadeira, né? Aí beleza, para diversão eu consigo entender a coisa, né? Agora, vamos entender esse caso do Bolsonaro aqui, o que pode ter acontecido nessa situação, né? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Engravidei do Peter, Cabeça de Martelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro gosta de jogar na loteria, gosta de jogar, de fazer a fezinha dele. Eu conheço um monte de tiozão que faz isso também, eu nunca gostei de jogar. Sempre achei uma besteira, mas eu já joguei. Eu já joguei uma época que eu estava trabalhando numa empresa que o pessoal fazia bolão toda semana. E aí a minha justificativa para jogar é uma espécie de seguro contra a tragédia. Qual que seria a tragédia altamente improvável? O pessoal ganhar, né? Aí imagina se todo mundo ganhasse e eu chegasse segunda-feira, só eu lá no escritório, ia ser uma merda. Então eu falei, não, vou entrar na porra do bolão pelo seguro, para não evitar o problema, mas por mim mesmo eu nunca joguei. É uma besteira, não tem lógica. É melhor você pegar esses R$ 2 e juntar. Se cada dinheirinho que você usa para jogar na loteria, você guardar numa poupança, você ganha muito mais dinheiro do que o que eventualmente você vai receber da loteria, né? Então, de novo, não joguem, não vale a pena. Mas aqui, ó, o que aconteceu com o Bolsonaro? Bolsonaro gosta de jogar. Beleza. Né? Como eu falo, quem gosta de jogar fazer o quê, né? O Jair Bolsonaro, junto com o Renato Bolsonaro, o irmão dele, fizeram um jogo conjunto. Foi, na verdade, um bolão junto com mais uma pessoa, mais um assessor. E eles ganharam a quadra, um prêmio de R$ 216. Ou seja, um prêmio pequenininho, né? Um prêmio baixo, mas beleza, ganharam, né? Dinheiro, R$ 216. Né? No dia 1º de janeiro, o Renato havia divulgado publicamente que ele e o presidente acertaram os 4 números do sorteio especial, e o pessoal estava até brincando porque tinha o número 13 e o número 22, então quer dizer que o Bolsonaro apostou no 13, né? Mas, pois é, o cara só apostou no 13, não quer dizer nada, né? Pré-candidato a deputado federal pelo PL, o Renato Bolsonaro, explicou que a aposta foi feita por meio de um bolão, do qual também participou um ex-assessor do Bolsonaro. De acordo com o relato, a tentativa de saque aconteceu na última segunda-feira, dia 20, em uma casa lotérica localizada em Miracatu, no interior de São Paulo. No atendimento, uma funcionária informou que o prêmio já consta como pago no sistema, impedindo o resgate do valor.
Ou seja, alguém deu um jeito de receber o prêmio do Bolsonaro e do irmão do Bolsonaro, né? Segundo ele, a orientação recebida foi procurar uma agência da Caixa Econômica Federal para tentar esclarecer a situação. E aqui, ó, fui até a casa lotérica para receber o prêmio e reaplicar em um outro jogo. Quando, para minha surpresa, a atendente verificou o volante e me disse que o jogo já havia sido pago. Eu falei, mas como? O volante está na minha mão, na minha posse. Eu não passei para ninguém, eu não dei para ninguém. O cartão tem um QR Code aqui para validar a aposta, ele disse, né? E é esse negócio aqui, né, que é o recibo do coisa, né? Como é que pode as pessoas terem, né? E aí eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Pode ter acontecido um monte de coisas aqui, desde pessoas no governo querendo sacanear ele, né? Eu espero que ele não tenha mostrado o bilhete, porque se meramente mostrar o bilhete assim, as pessoas já conseguem falsificar esse bilhete, né? Então não pode nem mostrar o bilhete. Mesmo que ele não tenha feito isso, de alguma forma pode ter caído num golpe. Ele demorou 20 dias para sacar esse valor. E lembra que eu falei para vocês que eu já fiz um trabalho em loteria, né, há muito tempo atrás, muito tempo, em 1990, na época que ainda era outra empresa que operava as loterias da Caixa e coisa e tal, e na época eles têm grandes problemas de fraude lá, né? E uma das principais fraudes era justamente o cara da lotérica receber prêmio pelas pessoas que ganharam e não pegaram o prêmio. Ou seja, a fraude que tem não é o pessoal inventar número ou fazer... Isso é difícil de fazer, mas a verdade é a seguinte, 30% das pessoas que ganham não vão pegar os prêmios. E aí, o que o pessoal da lotérica faz, né? Repara que você sabe qual é o prêmio, você poderia imprimir, você tem o papel especial aqui, né? Mas não basta você imprimir no papel especial com esses números aqui, que seria o jogo que dá a vitória, né? Você tem que ter também esses números aqui, ó, tem um número aqui, ó, um número aqui em cima, tem outro número aqui embaixo, o terminal, o número do recibo, tem um monte de números aqui nesse negócio, que o pessoal da Caixa Econômica vai checar. Isso aqui tudo fica registrado junto com a sua aposta lá no computador da Caixa. Então, não basta você fingir que tem um bilhete só com os números sorteados certinhos. Tem que ter também esses números de controle batendo com o que está no servidor da Caixa, né? Só que, para pensar. Se você tem uma lotérica, basta você botar uma câmera, né, olhando para a impressão desses bilhetes aí, de forma que registra todos esses números. Então você sabe todos esses números que estão do bilhete premiado. Se o bilhete premiado saiu na sua lotérica, você sabe todos os números que estão ali. Aí você espera. Se a pessoa recebeu o prêmio, paciência, a pessoa já pegou o prêmio. Passou um tempo, a pessoa não reclamou o prêmio, você imagina que ela ficou nos 30% que não tinha chance de reclamar o prêmio, aí você vai lá, imprime de novo esse boleto aqui e recebe o prêmio no lugar da pessoa. Né? Isso é um golpe muito comum que o pessoal faz por aí. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro? Eu não sei. Não sei. Pode ter sido, pode não ter sido. Pode ter sido alguém na Caixa Econômica também. Porque lá na Caixa Econômica eles têm todos esses números também. Já provou pensar isso? A Caixa Econômica tem um banco de dados que estão todas as apostas lá com todos os números. Para uma pessoa lá, um operador de banco de dados da Caixa Econômica fazer uma query no banco de dados e pegar a informação, é relativamente fácil, né? E é lógico, o pessoal evita fazer isso com prêmios grandes, porque prêmios grandes chamam muita atenção. Mas se você pegar prêmios pequenos, que é exatamente o caso do Bolsonaro, pegar vários prêmios pequenininhos que saíram na lotérica e coisa e tal, você dá um bom dinheiro para o pessoal sem chamar muita atenção, porque, de novo, a maior parte das pessoas joga e esquece. Nem vai conferir os números. Mesmo que tenha ganho, não vai pegar o prêmio. Então, a maior parte não, mas 30%, uma parte considerável das pessoas não vai pegar o prêmio, né? O próprio irmão do presidente falou aqui, ó, não existe coisa pior do que ganhar e não levar. Para mim, a suspeita de credibilidade dos jogos da Caixa Econômica Federal está abalada. Eu diria para você que você não está prestando atenção, né? Jogo nunca foi uma coisa muito legal, não, tá? Esse negócio realmente... eles falam aqui qual foi os números sorteados, que eles acertaram e não sei o que lá. Enfim, começamos com sorte, mas roubaram o prêmio nosso no final das contas, né? E além dessa falha aqui com o Bolsonaro, teve também outra falha com o Alexandre de Moraes. Você sabe, na verdade, com a madrasta do Alexandre de Moraes, né? Isso tudo juntou com o atraso da Mega da Virada para criar um certo clima de insegurança, né, de perda de confiança na Caixa Econômica Federal, né, com esses prêmios aqui. O David Agape fez aqui uma coluna muito interessante falando sobre essa Mega da Virada, o Moraes e coisa e tal, e aí explicou que na Mega da Virada de 2020, a madrasta do Alexandre de Moraes ganhou uma grana aqui. Ó. No início de 2021, a Caixa anunciou o desfecho de um sorteio histórico. A Mega da Virada de 2020 havia distribuído cerca de 325 milhões.
divididos entre 2 vencedores. Um sacou normalmente, o outro, informou a instituição, não apareceu. Segundo a Caixa, tratava-se de uma aposta feita pela internet, não resgatada no prazo legal de 90 dias. A metade não retirada, 162 milhões de reais, uma boa grana, né? Ela acabou sendo destinada ao FIES, né? É o que eu falo, se você não vai pegar a sua aposta, em tese, vai para o governo. Mas, de novo, o pessoal evita pegar essas apostas grandes, porque chamam muita atenção. Por outro lado, aposta menorzinha, de quadra, quina e coisa e tal, direto eles fazem isso. Pouco depois desse anúncio oficial, uma mulher identificada em reportagens apenas como costureira em São Paulo afirmou ser a ganhadora da segunda metade do prêmio, diz ter feito uma aposta presencial em uma lotérica da capital no dia 31 de dezembro de 2020. Esse prêmio foi de 2020 para 2021, né? Segundo seu relato, ela sofria de epilepsia, condição que lhe provocava lapsos de memória, confusão mental e dificuldade para organizar ações do cotidiano. Esses sintomas teriam contribuído diretamente para o atraso no resgate do prêmio. Ela só tomou conhecimento de que era possível ganhadora cerca de 85 dias após o sorteio, e quando o prazo legal de 90 dias já estava perto do fim, encerrando-se em 31 de março de 2021. Né? Segundo a costureira, ao procurar uma agência da Caixa já nos últimos dias do prazo, foi orientada a retornar com um bilhete físico, o que não conseguiu fazer a tempo. Então ela teria ido na Caixa antes do prazo, mas quando ela chegou, já era depois do prazo, já não podiam pagar mais para ela, né? Aí ela tentou entrar na justiça e coisa e tal. Essa mulher depois se descobriu, é a madrasta do Alexandre de Moraes. A costureira é casada com Leon Lima de Moraes, o pai do ministro Alexandre de Moraes, e portanto madrasta dele, né? O ponto importante aqui vocês sabem que o pai do Alexandre de Moraes é bolsonarista, ou era, né? Infelizmente ele faleceu recentemente. O pai do Alexandre de Moraes é bolsonarista, a madrasta dele também é. Então, ou seja, o Alexandre de Moraes faz isso contra os próprios pais, né? E o bilhete que estava era esse bilhete aqui, ó, que parece todo mastigado aqui, com problema, não sei o que lá. Mas, em princípio, se tiver os números todos aqui, puder recuperar os números todos aqui, ele conseguiria fazer essa validação e ganhar o prêmio, né? Tá aqui os números todos aqui, né? Mas, segundo o pessoal fez aqui o negócio, parece que foram 4 processos abertos, entraram na justiça, não sei o que lá. No final ela desistiu, tá? Ela abriu mão e deixou para lá e não resgatou o valor, né? Mas o ponto que a Caixa alegou é que esses atributos compostos de controle, né, que deveriam ser equivalentes e não estavam trocados, estavam errados e coisa e tal. Então por isso que o bilhete dela não valia, não podia ser esse bilhete. Além disso, a Caixa alega que a aposta foi uma aposta eletrônica e não uma aposta presencial, né? E aí fica a dúvida, né? Será que alguém lá na Caixa Econômica mudou os dados lá para evitar pagar o prêmio e ficar o dinheiro para o governo, né? Não dá para saber, né? É complicado esse tipo de coisa, né? Mas é o que eu falo para vocês. Mas Peter, você diz que a urna eletrônica tem segurança e isso aqui não tem segurança. Eu falei, não diz que não tem segurança aqui também, tem segurança, tá? É possível também que a moça tenha se enganado. Simplesmente não é o prêmio correto, né? Ela se enganou lá com o bilhete, coisa e tal, perdeu o mesmo bilhete, não sei, pode ter sido alguma coisa assim, né? O fato é que, primeiro, tem segurança sim na Caixa, mas existe gente tentando burlar a segurança o tempo todo, meu amigo. E qual que é a vantagem da urna eletrônica em relação a esse sistema? A vantagem da urna eletrônica é que o boletim de urna é impresso e a partir daí, vamos supor que alguém vá lá no servidor do TSE e dê um update na tabela do TSE para alterar um número de voto qualquer lá no TSE. Você consegue bater com o boletim de urna e checar que está alterado. Então não tem como fazer isso, né? A proteção é muito maior nesse caso. Em tese, aqui também você tem um recibo para provar isso. A questão é que a maior parte das pessoas, no caso da loteria, como o recibo fica só com a pessoa perde, esquece, joga fora, bota para lavar, né? Bota no bolso da calça e bota para lavar, e aquela coisa dissolve toda. Então essa situação realmente é mais séria no caso da loteria do que no caso das eleições brasileiras, no caso da urna eletrônica. A urna eletrônica, se você pegar os boletins de urna, que é o que eu falo para o pessoal do PL, tem que organizar um mutirão para fazer a fiscalização das sessões eleitorais e pegar o boletim de urna de cada sessão eleitoral. Isso evita um monte de fraude que o pessoal pode fazer nas eleições, né? E é uma coisa legítima, qualquer partido político pode organizar, pode designar fiscais para cada boletim de urna. Foi assim que o Milei fez na Argentina. Deviam estar preparando isso aqui também no Brasil, né? Então é isso daí. Eu, sinceramente, não confio na Caixa Econômica Federal para jogo, não. Eu não confio no governo, de forma geral, né? Caixa Econômica sendo parte... O Tigrinho eu confio mais do que no governo. Governo eu não confio, não. O Tigrinho eu confio. Pode ter uma chance maior de ganhar no Tigrinho do que no governo. Não joguem no Tigrinho governamental.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.